Amados, creia que Deus está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Nós ouvimos aqui no domingo o testemunho do nosso irmão Valdemar, que estava prestes a sofrer uma consequência de prisão por uma acusação falsa. Mas como Deus é o Deus que cuida, dos seus, Ele age no momento certo, na hora certa. Ele faz, digamos assim, aparecer aquele que está oculto aos olhos de alguém. Louvado seja Deus. E o certo é que, conforme o testemunho do nosso irmão aqui no domingo, a polícia foi à sua casa atrás dele, mas ele estava tranquilo, confiante em Deus, E Deus deu à esposa dele um sonho. E nesse sonho, ela via uma determinada mulher que vinha até a sua casa para dizer que o esposo dela é que havia roubado aqueles que estavam acusando o nosso irmão. E interessante que no dia seguinte, portanto, nosso irmão nem foi trabalhar para aguardar a vinda da polícia que ficou de voltar, e quando vieram, naquele momento em que o policial veio para levar o nosso irmão preso, o que acontece? Aquela mulher que apareceu no sonho da esposa dele surge no cenário e surge dizendo para o policial: este homem é inocente, ele é um crente sincero, ele é inocente. E ela vai acusar o próprio marido, porque foi o meu marido que roubou a casa da mulher que está acusando o crente. Foi o meu marido que roubou. E nesse momento, o marido dela também vai passando na rua, e a mulher fala: o meu marido é aquele ali. E o policial vai, interpela ele, leva ele, vão até a casa daquele casal, e o produto do roubo estava todo escondido na casa deles. Deus ainda está no controle de tudo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque talvez alguns daqueles que estão nos vendo através dessa live, através deste culto aqui, estão passando por dificuldades, por momentos talvez até de traições, seja lá o que for, mas ei, creia, Deus está no controle. Deus está no controle. E como disse aqui na leitura devocional, nosso irmão Humberto, lendo o Salmo de número 123, e o pastor Heber reforçou isto: olha, levanta os teus olhos para os céus, é de lá que vem o nosso socorro, Deus tem uma resposta para ti nesta noite. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. E como nós introduzimos aqui, relembrando esse testemunho e falando de sonho, eu quero falar sobre um sonhador. Gênesis capítulo de número 37. Capítulo de número 37 e o versículo de número 5. Somente esse versículo. Nós temos visto muitas vezes as pessoas usarem o termo sonhos de Deus, Sonhos de Deus. Na verdade, Deus não sonha. Deus não sonha. Porque o próprio salmista disse que o nosso Deus não dorme, ele nem cochila, Ele nem cochila. Salmo 121 que ele vai dormir. Ele não dormita, Ele não dormita, quer dizer, não cochila. Então, mas ele dá sonhos, Ele permite sonhos para que nós compreendamos e saibamos discernir. Precisamos de ter também o espírito de discernimento dos sonhos, quando são da parte de Deus e quando não são.
Muito bem, Gênesis 37, verso de número 5, que diz assim: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. Glória. Sobre isso eu gostaria de meditar, refletir com os irmãos. Eu já ouvi alguns pregadores dizerem que José errou em contar os sonhos. Mas ele contou porque ele tinha convicção que esse sonho tinha algo de extraordinário. Não era um sonho de alguém que fez uma refeição reforçada, foi dormir e teve pesadelo. Não, porque isso ficou muito claro na sua mente, aquela visão que ele teve no sonho. Por que os seus irmãos o aborreciam ainda mais? Porque na verdade os seus irmãos não eram do mesmo naipe que ele, de ser alguém que recebesse sonhos de Deus. Porque se nós formos olhar o histórico do porquê que esses irmãos o aborreciam, o odiavam, é porque ele era sincero. E por isso também ele se tornou um filho muito querido pelo pai. Não que o pai não amasse os seus filhos. Talvez você que esteja aí nos vendo e ouvindo possa interpelar: não, mas tem que ter amor por todos os filhos. Sim, temos. Os pais sempre amam os seus filhos, todos. Mas geralmente, não digo que isso é algo infalível, mas geralmente, numa casa de muitos filhos, normalmente tem um que acaba se aproximando mais do pai ou dos pais, pelo seu jeito de ser, pela sua educação, pelo seu modo de tratar os pais, não é? Que há filhos que lamentavelmente são trabalhosos, mas são filhos, nós amamos. Quantos pais que não têm filhos que estão dando trabalho, foram até criados na igreja desde pequenos, e aí na adolescência, na juventude, se afastam, se tornam trabalhosos, mas os pais não deixam de amá-los. Continuam amando, aconselhando, orando por eles. Continuam sim, mas também tem aqueles que estão sempre mais achegados. É aquele filho que não sai de casa sem pedir a bênção aos pais. Não vai para qualquer lugar sem pedir autorização, sem dizer para os pais: olha, eu recebi um convite para ir a tal lugar, eu posso ir? E o pai vai dizer: vai filho. A mãe vai dizer: vai filho, vai filha, vai debaixo da bênção. E José era esse adolescente, e a bronca dos seus irmãos é porque eles eram espertos, descompromissados, como diria alguém nos dias de hoje, enrolados. Falava para o pai que estava levando um rebanho para um lugar e na verdade ele estava levando para outro. Se não é verdade isso, confira no texto sagrado que eles falam para o pai que está em tal lugar. O pai chama José, o filho obediente, e diz para ele: olha, prepara aqui esses alimentos, vamos preparar, e você vai levar para os seus irmãos que estão tomando conta do rebanho em tal lugar. E quando José chega lá no tal lugar, cadê os irmãos? Ele sai procurando os irmãos, onde é que estão? E eles não estavam cuidando do rebanho como devia. Então, quando José voltava, certamente o pai perguntava: está tudo bem lá com os seus irmãos? Ele ia dizer: pai, está tudo bem com eles, mas não está bem com o rebanho que o senhor cuidava deles.
porque eles abandonam o rebanho, ficam lá de conversar, ficam lá de ver uma coisa de outra, e os rebanhos largados, de tal forma que correm o risco até dos lobos vir e arrebatar algumas das nossas ovelhas. E isso criou um diferencial na vida de José. Amados, eu quero ilustrar isso para os nossos dias como irmãos em Cristo Jesus. Muitas vezes, alguns de nós, alguns entre nós, são aborrecidos, são odiados, são desprezados, porque procura agradar o Pai, procura fazer a vontade do Pai, não faz nada sem a direção do Pai Celestial, que é o nosso Pai, porque na verdade nós somos uma grande família. Nós somos uma grande família, somos irmãos, mas lamentavelmente, muitas vezes acontece isso, nessa família chamada igreja, que alguns alcançam a bondade de Deus por aprenderem a se humilhar, por obedecerem a palavra de Deus, por serem assíduos nos trabalhos, cooperadores, por se dedicarem ao estudo da palavra de Deus, por viver uma vida de oração, de consagração, buscando a Deus, buscando a melhor maneira para servir a Deus. Por que ela está à frente de um departamento, ou ele está à frente de um departamento? Por que isso? Porque aquilo, e começa a aborrecer, e às vezes até chamar de queridinho do pastor, de alguém que está muito chegado ao pastor. Não, porque na verdade todos nós estamos debaixo da potente mão de Deus, e aquele que procura fazer a vontade do Pai, o Pai vai enchendo mais de graça, de sabedoria, de temor, de obediência. E Deus vai dar sonhos. Deus vai dar sonhos. Sonhos importantes, coisas gloriosas, sonhos de livramento e sonhos de honra. Halasteria de Manais. Eu tive o privilégio de pastorear a nossa igreja do Jardim São João. Depois de servir 2 pastores, quando me mudei do Campo do Brás para Guarulhos, isso em 1981, maio de 81, esse mês de maio, portanto, completei 39 anos de serviço, de servir a Deus aqui na Assembleia de Deus Madureira de Guarulhos. E ali eu tive o privilégio de, como músico e maestro que fora no Campo do Brás, ajudar a banda, ajudar o coral do Jardim São João. E Deus foi abrindo oportunidades. Cooperei com 2 pastores por cerca de 13 anos. Ajudei 2 pastores. Pastor João Morato, veterano do nosso campo. Hoje ele está praticamente impossibilitado até de pontuar pelo seu estado de saúde. Está na sua casinha, sua esposa já partiu para a eternidade. Mas ele continua firme. Há dias atrás estive com ele passando algumas horas e relembrando muitas coisas maravilhosas que vivemos. Depois do pastor João Morato no São João, servi junto com o pastor José Ulisses, que também já partiu para a eternidade, caso ele já partiu para a eternidade, mas que servimos ali.
substituí-lo por indicação da nossa diretoria no Jardim São João. Ele estava exatamente na transição, o pastor João Ulisses, que começou a construção desse templo atual. E ali estávamos ajudando. E nós fomos substituí-lo em meio àquela construção. As paredes levantadas, cobertas, mas não tinha vitrôs. É uma lateral inteira de vitrô, a outra não, porque é divisa de terreno. E eu me lembro que, muitas vezes, o pessoal que estava naquela ala sem vitrô, quando dava chuva de vento, tinha que correr todo mundo para o paredão, porque senão se molhava. Mas ali o Senhor estava nos dando um sonho que aquela igreja seria terminada, ficaria linda como ela é. Louvado seja Deus. Mas por uma dessas coisas interessantes que acontecem na nossa vida, e a gente sonhava terminar o Jardim São João, inaugurar o Jardim São João, fazer uma grande festa, porque, afinal de contas, eu já estava ali há 13 anos ajudando pastores e agora estava dirigindo. É um sonho que Deus coloca no nosso coração. Mas por circunstâncias da vida, eu fui contratado por um laboratório no Rio de Janeiro, para a gerência geral daquele laboratório, e em virtude disso, eu tive que pedir ao pastor Clementino que me substituísse. E ele ainda, como estava chegando recém, ele disse: mas não dá para você deixar no segundo, você já vai ter mudança? Eu falei: não, pastor, eu vou trabalhar, viajo para lá, à noite do domingo, passo a semana e na sexta à noite eu volto para casa, porque ainda não vou mudar para lá. E eu falei: então faz isso, deixa o segundo dirigindo durante a semana e nos fins de semana você está aí. Então a gente fazia isso. Na sexta-feira à tarde, quando encerrava o expediente, o motorista do laboratório me levava até lá no aeroporto de Santos Dumont, eu pegava uma ponte aérea, descia aqui em Congonhas, por volta de 7 horas para descer dali, meu filho já me esperava, passava na sede e eu ainda ia participar do culto de sexta-feira. E aquele sonho de inaugurar a Jardim São João. Mas fui embora para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, me escala para assumir um campo no Rio Grande do Sul. Fui para o Rio Grande do Sul. Terminado o meu tempo lá, Deus falou que eu voltava, eu voltei. Passei por algumas congregações, e como eu moro no São João, passava pelo Jardim São João, não estava terminado ainda. Não estava terminado. Mas Deus colocara em mim um sonho que eu haveria de inaugurar aquela igreja. E para se cumprir isso, meu amado, eu passei pelo Parque Alvorada, eu passei pelo Presidente Dutra, e quando eu penso que não, eu estava 6 meses só no Presidente Dutra, e numa reunião de obreiros, eu ouço lá chamar o meu nome. Jardim São João, sai o pastor José, sai o pastor melhor dizendo, sai o pastor que está lá, o pastor Eunil, e assume o pastor Léo. E aí, aquele sonho se cumpriu. Terminamos a igreja, vitrais de pintura, piso, bancada, som, terminou tudo. E marcou o grande dia da inauguração, e foi aquela festa se cumprindo um sonho. Glória, glória. Deus é fiel. Provavelmente o Senhor já tenha colocado na tua vida um sonho. Quem sabe você que está com teu filho afastado dos caminhos do Senhor, mas você sonha em vê-lo ainda servindo a Deus, ministrando a palavra de Deus. A filha cantando na igreja,
sendo um instrumento nas mãos de Deus, no círculo de oração, na liderança do departamento, eu quero te dizer uma coisa: ainda que alguém te aborreça, mas confia naquele o qual você pode elevar os olhos e dizer: o meu socorro, a minha resposta vem de Deus. Continua firme, fiel, fazendo a vontade de Deus, fazendo o querer de Deus. José contou o seu sonho. Eu já ouvi alguns pregadores criticarem porque ele contou. Não. Ele contou porque ele tinha certeza que algo de extraordinário estava por vir. E isso colocou no seu coração um propósito de ser fiel a Deus. Se você tem um sonho que Deus te passou, te permitiu guardar este sonho até os dias de hoje, e você está pensando, não se cumpriu, continua confiando, servindo a Deus com sinceridade, com temor, e vai se cumprir. Vocês sabem da sequência dessa história. Quando José vai ao encontro dos irmãos, em uma outra ocasião, planejaram matá-lo, jogaram numa cisterna, numa cova, para estudar como queriam fazer. Mas alguém deu uma ideia: não, em vez de a gente matar, vamos vender ele, e lá vem uma caravana. Vocês pensam que quem foi que fez aquela caravana de ismaelita passar por aquele lugar deserto? Deus, livrando seu filho. E ele é vendido para aquela caravana que está indo para o Egito. E lá no Egito ele é vendido de novo. Quem vocês acham que fez com que Potifar tivesse que ir lá naquele ponto de vendas naquele dia? Deus. E ele se interessou por José, e ele adquiriu José, levou José para sua casa, e ao ver a fidelidade daquele moço, um dia ele chegou e falou assim: não quero nem saber o que eu tenho, tudo fica na tua mão, você vai administrar toda a minha casa. E diz a Bíblia que pela sinceridade de José, pelo temor dele a Deus, ele administrava com cuidado, com zelo, de tal forma que o seu senhor estava enriquecendo e nem sabia o que tinha. Mas aí vem mais um teste. A mulher de Potifar se engraça com ele e tenta atraí-lo para uma situação que ele não concordou. E ele foi claro na sua fidelidade, dizendo: eu não posso fazer isso para desonrar o meu Deus a quem eu sirvo, e nem o meu Senhor que confia em mim. Ela armou um laço para ele. Ele vai para a prisão. Ele poderia se questionar: eu fiz tudo certo, Senhor, por que eu vim parar na prisão? Não, mas ele vai com a mesma fidelidade, com o mesmo temor a Deus, com a mesma obediência aos ensinos que ele recebera de sua mãe, quando ela o tem depois de um período de esterilidade, ela chega a clamar ao seu esposo: pelo amor de Deus, me dá um filho, senão eu morro. E ele até diz: sou eu por acaso Deus para te dar filho? Mas Deus abriu a madre dela e lhe dá esse filho chamado José, e que eu imagino ele se torne esse filho querido, porque ele era muito próximo da mãe, por essa situação que ela teve anos e anos vendo os filhos da sua irmã, os filhos das servas de Jacó. Mas José agora é
filho que ouve os conselhos, que ouve o ensinamento, e ele guarda no seu entendimento tudo aquilo que ele recebe. Tem uma firmeza e uma confiança no Deus que ele foi ensinado a confiar e a respeitar. Ele vai para a prisão, mas lá na prisão não vai ser diferente. Pouco tempo depois, o carcereiro pega a chave e fala para ele: está aqui, José, tome conta da turma, e você abre a prisão, você anda com eles, depois você recolhe eles, você fica à vontade. Ah, meus irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Nós estamos vivendo esses dias de dificuldades, mas nós estamos aqui em grupo, estamos aqui constantemente, glorificando a Deus, exaltando a Deus, falando da sua palavra para te alcançar, transmitindo a palavra de Deus, porque eu sei que as mãos do Senhor estão sobre nós, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa saúde. Temos um grupo que nós lançamos aqui, no grupo de obreiros. Logo que veio a notícia que não poderíamos nos reunir, a igreja como um todo, pedimos aos irmãos que nos se juntassem a nós para termos um período de oração de meia-noite a 1h da manhã, todas as noites, e Deus está operando milagres. Eu recebo pedidos de oração de pessoas, de famílias que dizem que têm parentes que foram internados, que estão na Covid, e eu recebo depois de volta notícia: pastor, agradeça aos irmãos que estão orando, porque meu marido saiu curado da Covid, a minha mãe voltou para casa curada, a minha filha voltou curada. Deus continua operando milagres. Tem alguns casos que infelizmente nós não podemos dizer que voltou curada, mas a gente sabe que foi preparada e está na glória do Senhor, só aguardando aquele dia em que todos eles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Aleluia. Eu recebi hoje uma notícia da minha prima lá de Belém do Pará, que cuida da sua mamãe, a minha tia, que também foi infectada, mas debaixo de oração, ela está curada para a glória de Deus. É aquela mesma que eu tenho testemunho aqui, que alguns anos atrás ela passou por um processo, estava numa UTI, e os médicos chegaram, a médica chegou e disse para a família: olha, nós vamos tirar ela da UTI, porque não tem mais jeito, e nós estamos precisando do leito da UTI para colocar alguém que tem socorro, que tem jeito. Ela não vai escapar. Mas só que naquela noite, naquela mesma noite que aquela médica disse isso, ela pediu oração, a igreja orou. Quando foi à noite, ela disse que entrou um ser todo de branco. Ela imaginou que fosse um enfermeiro, que fosse um médico, mas não era. E ela disse que aquele ser de branco, as suas vestes eram tão brancas, que até ofuscava as vistas, e ele vem com um lençol branco e joga por cima dela e coloca, envolve o seu corpo, e depois ele puxa aquele lençol de volta. Ela então adormece, e quando é na manhã seguinte que os médicos entram naquela UTI, ela estava curada para a glória de Deus. E agora, nesta pandemia, mais uma vez, o Senhor se fez presente e curou ela para a glória e louvor do Senhor. Maravilha, Deus! Glória, glória! Glória! Deus está cuidando do seu povo. Glória!
Deus está cuidando do seu povo. Oh, glória. Ele está dando livramento. Oh, glória. Ele está dando livramento. E entenda muito bem isso, que a soberana vontade de Deus é indiscutível. A soberana vontade de Deus é imutável. Ele nos dá livramento, Ele nos livra, Ele pode nos livrar da morte, mas Ele nos livra através da morte, para guardar-nos para a glória e para o louvor do teu nome, para que naquele grande dia nós formemos o grande coral e vamos cantar aleluias ao Cordeiro de Deus, que deu a sua vida para a nossa salvação. Glória, glória. Glória, glória, glória seja ao nome de Jesus. Glória. Sonhou José um sonho, contou aos seus irmãos e por isso eles o aborreciam. Podia aborrecer sim, mas não podia impedir de se realizar o sonho na sua vida. Não preciso me alongar, vocês conhecem o final dessa passagem. Deus cuida daqueles que lhe são fiéis. E o meu desafio nesta noite é te dizer que você precisa ser fiel em meio a essa pandemia toda, a proibição que há, o isolamento, seja lá o que for. Nós nos colocamos debaixo também das autoridades constituídas, porque toda autoridade é constituída por Deus, orando pelo nosso presidente da nação, orando pelos políticos de uma forma geral, para que Deus tenha misericórdia deste povo, e nós vamos nos resguardando, mas não vamos deixar nunca, jamais, de levantar os nossos olhos para o alto e dizer: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, e certamente o Senhor nos dará o livramento que nós merecemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis para a glória e para o louvor do seu próprio nome, porque foi Ele que assim projetou, foi Ele que assim planejou. Está escrito, Jó disse que nenhum dos planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. Você é plano de Deus. Fica firme para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus, porque foi nos dado o Evangelho da salvação. Se você quiser, cante comigo no encerramento desta palavra o hino de número 430, o Evangelho da salvação. Glória seja ao nome de Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Jesus a minha
ouvindo a mensagem do Senhor. Do nada és bem-vindo, no refúgio de amor. Pois nas águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte resgatado, apenas na tua Aleluia. Glória. A hora de bater na porta da arca, que hoje a arca para nós é Jesus. A hora de bater nessa porta é hoje, é agora. Você que está em casa, que talvez tenha esfriado a tua fé, deixado de cultuar, deixado de servir a Deus, saiba que Ele te ama. E Ele te chama de volta à sua presença, porque Ele não quer te perder. Compreenda isso. É um passo que você deve dar à frente para buscar a presença do Senhor. E assim Deus irá cumprir também o teu sonho em nome de Jesus. Amados, nós temos, além da live que é ao vivo, vocês estão participando, nós temos também um canal no YouTube, AD Cidade Comunica Oficial, né? Que aqueles que não puderam ver na live poderão rever, né? Poderão ver através do YouTube, que será lançado, e nós estaremos fazendo até uma alteração, né? No YouTube. Estaremos fazendo uma alteração, separando louvores e mensagem, né? Porque assim, aqueles que querem rever os louvores, reverão os louvores, e depois, se quiserem rever a mensagem, reverão também as mensagens. Porque nesse momento nós estamos cultuando, então é aproximadamente aí 1 hora e tanto de culto. E às vezes, para você ver depois, às vezes você não tem um tempo para destinar 1 hora para rever. Então você pode rever os louvores, depois pode rever a mensagem, compartilhar com amigos, compartilhar com vizinhos, compartilhar com parentes. Amém, queridos? Quero agradecer a Deus pela vida de todos que participaram conosco nesta noite, em nome de Jesus. Pastor Edgar, por favor. Glória seja dada ao nome do Senhor, queridos. Na verdade, querido, as bênçãos do Senhor está condicionado à obediência. Seja obediente ao Senhor e as bênçãos do Senhor te alcançarão. Queridos, nós vamos fazer o nosso clamor e depois retornaremos ao nosso pastor, para assim o pastor estar dando término ao anúncio do cultos posteriores, amém? Você ouviu a palavra do Senhor, uma palavra gloriosa dos sonhos que o Senhor concede aos seus filhos. E com certeza, querido, aí na tua casa o Senhor já se revelou a ti. Não deixa, queridos, que nada venha roubar os sonhos que o Senhor concedeu à sua família. Não deixa que obra de macumbaria, que obra de feitiçaria, que obra de puxismo, que obra satânica nenhuma venha adentrar dentro da tua casa e roubar os planos que o Senhor tem para a tua família. Não deixa, querido, que a homossexualidade venha roubar o teu filho, venha roubar a tua filha. Se Deus já falou que a tua casa servirá ao Senhor, então continua crendo, porque o Senhor é poderoso sim para realizar. Basta apenas que continuamos firmes e obedientes ao Senhor. Glória a Deus. Quem disse, queridos, que essa bomba gira vai ficar girando aí no meio da tua casa? Quem disse que esse sepilindra, queridos,
queridos, vai adentrar no meio da tua família. Deus já falou que a tua casa vai servir a Ele. Deus já falou que o teu filho não será escravo. Deus já falou que a tua filha não será escrava. Então creia, possa ser que até o dia de hoje você não tenha visto, mas conforme Deus usou a vida do nosso pastor, as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a tua casa. Então continua sendo fiel a Ele. Aleluia. Não deixa o tempo, querido, fazer apagar aquilo que o Senhor profetizou no meio da tua casa. Quem sabe é hoje, querido, quem sabe é hoje, conforme o nosso pastor relatou, quem sabe é hoje que esse ser que adentrou dentro daquele hospital e concedeu aquela cura àquela filha dele, é o mesmo ser que está adentrando dentro da tua casa e tirando tudo que não faz parte dos projetos de Cristo para a tua casa. Por isso vamos clamar ao Senhor. Por isso vamos elevar a nossa voz ao Senhor. Por isso vamos olhar para o alto mais uma vez nessa noite. E cremos sim que o Senhor é poderoso para adentrar mais uma vez em nosso meio. Não esquecendo, querido, de orarmos pela vida dos nossos irmãos. Pela vida dos nossos irmãos. Pastor Dionísio, a irmã Helenita, a nossa irmã Anita, nosso irmão pastor Derval, a sua esposa pastor irmã Maura, a nossa pastora irmã Leia, a vida do nosso pastor, o pastor Léo, a vida da Sânia, a vida da Nathalie, a vida da nossa irmã Rosa Rodrigues, a vida de todos os nossos irmãos. Não esqueça de apresentar também, querido, a vida do nosso pastor presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, juntamente com toda a diretoria que o ajuda, que o auxilia no meio deste campo de Guarulhos, pela vida do nosso pastor regional, a vida do nosso pastor Ademir de Almeida, pela vida da nossa irmã missionária, irmã Oneide, pela vida do nosso líder da juventude, o nosso pastor Alexandro. Queridos, apresenta o campo de Guarulhos, queridos. Apresenta o campo de Guarulhos para que cada vez mais nós possamos, através de Cristo, impactar este município. Amém, queridos? Feche os teus olhos, queridos. Nós estaremos orando aqui com os irmãos e irmãs que estão presentes. E você fecha os teus olhos aí no meio da tua casa, querido. Você está no meio da tua família, então dê as mãos aí, queridos. Dê as mãos aí, deixa a presença do Senhor te envolver. Expulsa pela autoridade que é o nome de Cristo todo espírito de enfermidade, todo espírito de pombagira, todo espírito de macumbaria, todo espírito de bruxismo. Espirra nessa noite no meio da tua casa, soberano e eterno Deus. Pai, mais uma vez, papai, nós adoramos a Ti, porque cremos sim, papai, que os Teus ouvidos estão inclinados, Pai, sobre nós. Oh, Senhor, somos gratos a Ti, papai, pelos relatos, Pai amado, Pai querido, que temos recebidos, que a Sua mão, papai, tem tocado em vidas, que a Tua mão, papai, tem alcançado lares, que as Suas mãos,
louvor do seu Em nome. nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória. Assim nós devolvemos a direção deste culto ao nosso pastor, que estará fazendo assim os anúncios dos cultos posteriores. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a cooperação de todos que se fizeram presentes aqui conosco nessa noite, agradecendo a vocês também em casa pela participação no culto dessa noite. Nós teremos culto agora somente na quinta-feira, que é o culto com as irmãs do Círculo de Oração. Amém, igreja? Conforme a nossa programação, o primeiro sábado continua sendo livre, né? Continua sendo livre. Segundo sábado é a ceia. E no terceiro sábado, a convocação é para as irmãs. Vai ser o culto com as irmãs no terceiro sábado. Ok? Então, nós quinta-feira estamos de volta aqui, a partir das 19h30, para um grande culto de louvor e adoração a Deus com as irmãs do Círculo de Oração. Aproveite, se prepare, equipamento em ordem, né, para participar do culto, mandando o seu pedido de oração. O pastor Heber tem sempre frisado que nós sempre estaremos orando pelos pedidos de oração que recebemos aqui através da live. Aí depois nós teremos a escola bíblica dominical, também será transmitida via live e ficará registrado também no YouTube para assistir a aula também, aqueles que não puderem, por motivo de trabalho, de força maior, estar participando através da live. Então, no domingo à noite, aí a partir das 18h30, nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Amém, queridos? Agradecemos a Deus por este momento que nós podemos estar juntos, adorando e recebendo a sua palavra. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pelo privilégio a nós dado de estarmos aqui mais uma vez, gravando, Senhor, esta live para alcançar os nossos irmãos em seus lares. Senhor, não somente os membros da nossa membresia aqui de Cidade Pública, mas tantos quantos, ó Pai, forem alcançados, Senhor amado, de outros ministérios, de outras congregações, Senhor, de outras cidades, de outros estados. Senhor, abençoa cada família para a glória e para o louvor do teu nome. Senhor, que eles mantenham firmes, ó Deus, os seus olhos fitos nas alturas onde tu estás, Senhor amado. Pai querido, confiando que o nosso socorro vem do Senhor, que a providência vem do Senhor. Pai, portanto, agora te agradecendo, nós te pedimos, Senhor, nos leve em paz. Nós aqui estamos de volta aos nossos lares, guardados de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, Senhor. E a todos nós nos dê uma noite de paz, repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção nos nossos trabalhos e afazeres, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso Naquele que fortalece. E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.